E já está aí, obrigado, Jefferson. O que a gente está chamando das 6 revelações mais simples e importantes do Apocalipse. Quem não esteve aqui domingo passado, não esteve, levanta assim a mão. Ok, uma outra congregação, né? Eu vou repetir, então, a pregação do domingo passado. Estou brincando. A Marta já não aguenta mais ouvir essa mensagem. Mas nós vamos rapidamente falar um pouquinho, só a retrospectiva. Isso aqui é o louvor que a gente cantou, nós vamos cantar agora. O que tem acontecido nos últimos dias? Né? Uma série de fatos têm ocorrido, coisas que têm chamado a atenção, coisas que, sinceramente, desde que eu me entendo por gente, eu acho que nunca tinha acontecido um ritmo de tanto coisa estranha acontecendo, né? De uma vez, né? As coisas que a gente ouve falar sobre o Apocalipse, né? E aí a gente fica pensando, isso tudo, será que o fim está próximo? O que será que a Bíblia, particularmente o Apocalipse, nos fala a respeito disso? Porque a gente sabe que Apocalipse é aquele último livro da Bíblia que fala sobre o final dos tempos, né? É aquilo que muita gente não entende, muita gente tem até medo de saber. E a gente está vendo justamente sobre isso. A gente viu um pouquinho aí a questão de quem escreveu o livro de Apocalipse. Vimos que foi João. A gente viu uma série de coisas. Ele estava ali por causa da pregação do Evangelho. Depois nós vimos que Pátimos, a ilha onde ele estava localizado, ficava ali ao sul da Turquia, era um local de envio de criminosos, né? Os romanos mandavam para lá. A palavra Pátimos significa justamente algo mortal, algo que mata uma pessoa, porque ela era uma ilha basicamente desértica, mas foi ali, no meio do lugar de deserto, que Jesus escolheu para se revelar para João. Não só para se revelar para João pessoalmente, mas para revelar coisas para a sua igreja, a respeito do final dos tempos, coisa que Deus comanda, que está na mão deles. E ali Jesus, no meio da aridez, se revela, então, e ensina coisas importantes. E a primeira coisa a gente começou a ver, se você está com a sua Bíblia aí e puder abrir lá o livro justamente de Apocalipse, nós vamos só deixar aberto, porque a gente vai acompanhar aí alguns versículos, fica mais fácil. Também eu refaço a sugestão que eu fiz na última vez, né, de você sempre que possível anotar, seja no seu celular, seja na sua agenda, de alguma maneira, o que é tratado, né, porque dessa maneira, se você se lembrar no futuro, quiser saber um pouquinho mais, você vai estar com aquele registro. O que aconteceu? Justamente no primeiro capítulo de João, a gente começa a ver que João teve uma visão de uma pessoa, e essa pessoa ali tinha vestes longas, cinto de ouro, cabelos brancos, pés como metal, rosto era como um sol, seus olhos, né, como chamas de fogo. Além disso, a voz era de como muitas águas e da boca dele saía uma espada. Ele teve a visão de Jesus ali naquele local. E, além disso, Jesus tinha 7 estrelas na mão e caminhava no meio de 7 candelabros. E que a gente descobriu que esses candelabros, conforme está escrito aí no final do capítulo 1, são 7 igrejas, igrejas dali daquela região da Ásia. E a primeira revelação que a gente tem, e que você e eu precisamos saber, que o Apocalipse nos mostra, logo nesse capítulo 1, é que Jesus está vivo. Ele foi aquele, como ele mesmo diz, eu fui morto, mas hoje eu estou vivo. E não somente vivo, ele está glorificado. Quando João olhou para Jesus, ele não soube nem traduzir em palavras aquele personagem que ele estava contemplando, porque Jesus estava manifestando a glória dele. O Jesus que foi exposto na cruz do Calvário 2000 anos atrás, hoje ele está vivo e glorificado. Ele é glorioso, saiba disso. Mas a gente viu um pouquinho mais adiante. A gente viu que no capítulo 2 e no capítulo 3, esse Jesus vivo, ele manda mensagens para 7 igrejas. São essas igrejas chamadas da Ásia Menor. E ali, justamente, ele explica que esses 7 candeeiros eram igrejas e as 7 estrelas eram os anjos da igreja, ou seja, os pastores das igrejas. E é interessante que Jesus conhecia as virtudes e os problemas de cada uma dessas 7 igrejas. Ele conhecia, não era nada oculto. E é interessante que, mesmo nada sendo oculto, Jesus tinha uma mensagem para cada uma delas. E é uma mensagem que, independente da situação dessa igreja, no final era uma mensagem de esperança, de vitória, de ânimo, de mudança, mostrando que o desejo de Deus não é que alguém esteja, né, numa situação ruim, não é que Deus deseja que aquela pessoa que está fazendo mal fique no mal e se dê mal por conta disso, não. Jesus tem uma palavra de restauração. E a gente viu como foram essas mensagens, né? Cada uma dessas igrejas, 7, elas tinham virtudes
mas também tinham problemas. E é engraçado que não são só, nem todas tinham virtudes ou só problemas, né? Vamos ver uma por uma, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas cada uma delas, eu te convido a ler Apocalipse 2 e 3, você vai ver que cada uma delas tinha essas características. Né? Você vê que Filadélfia e Esmirna não tinham pontos negativos, eram igrejas que receberam elogios e palavras de ânimo para Jesus, mas ademais não, tinha coisas boas e ruins, e tinha particularmente a última, aquela Laodiceia, não tinha nada de bom nela. E às vezes, irmãos, a gente até tentando fazer uma exegese pessoal, né? A gente lê isso e diz onde é que eu me encaixo. Né? Até pastor Miguel depois nos exortou para a gente não ter o risco de ser como a igreja de Éfeso, que a gente, né, faz as coisas, tem doutrina, mas não está vivendo aquele amor intenso que a gente deve ter pelo Senhor Deus. Né? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Meu Deus, eu preciso de mais amor, de mais disposição, de realmente mais dedicação para Ti. Agora, o mais interessante que eu acho é que mesmo para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja totalmente, né, sem virtudes, Jesus tinha uma palavra de transformação. Jesus convidou Laodiceia para mudar de atitude e dizer assim, se você fizer isso, eu estou batendo na porta, eu quero entrar. Se você abrir a porta, se você aceitar minha mensagem, mudar a tua atitude, eu vou entrar e eu vou jantar contigo, vou ter uma ceia contigo, eu vou ter comunhão contigo. Jesus quer ter comunhão conosco, não importa a tua situação, basta você tomar a atitude que Jesus mandou fazer, se arrepender, mudar a maneira de ser, se alinhar aos propósitos de Deus, e aí sim, Ele vai entrar e vai transformar todos esses problemas que Laodiceia tinha em virtudes, em coisas boas. Então, pense nisso, pense nisso. E a gente viu, então, a segunda revelação dessas 6 que nós vamos tratar é que Jesus se importa com sua igreja. Ele caminha no meio da igreja, ele sabe de todas as coisas. E não somente isso, Jesus não somente se importa e está distante, Jesus se importa e fala. Ele tem uma mensagem para você, ele fala às vezes num culto como esse, no meio dos cânticos, ele fala na pregação, ele vai falar contigo através de alguém que vai orar por ti. O importante é que você creia que o Jesus que está vivo e glorificado, que é a primeira revelação, ele se importa e fala com sua igreja. Quem fica contente com um tipo de informação como esse? Graças a Deus. Vamos avançar um pouquinho, então? Quando você vê, a partir do capítulo 4, João começa a ter uma visão, ele começa a enxergar coisas a respeito do ambiente espiritual que existe no que nós chamamos de céu, o local onde está o trono de Deus. Se você vê aí no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai ver essa revelação, algumas coisas interessantes. Eu já vou... Bom, vamos aos poucos, então. Primeira coisa diz assim, verso 1 do capítulo 4. Depois disso, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Tem uns pregadores que são chatos que mandam as pessoas repetir. Repita comigo. Uma porta aberta no céu. Vocês vão ter que me aguentar, né? Alá Zagalo. Uma porta aberta no céu. A primeira coisa que eu achei interessante aqui, gente, e que a gente tem que entender, existe uma porta para o céu. O apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 10 de Romanos, ele diz assim, como é que você vai dizer, quem é que vai subir ao céu para nos trazer algo? Né? E é interessante que, quando a gente vai ver, existe uma porta no céu nos permitindo acesso. Esse convite que foi feito do ser celestial para João, é um convite que Deus faz para a gente, que o Espírito Santo faz. Olha, vem para o céu, a porta do céu está aberta. Por que é importante a gente entender que a porta do céu está aberta? Porque o céu estava fechado para a humanidade como um todo. Se você conhece a história da Bíblia, você lembra que lá no Gênesis, o que aconteceu? Aquele casal inicial pecou, falhou com o propósito de Deus. E Deus disse, olha, por causa disso vocês vão sair do jardim. O que era o Jardim do Éden? Era o local em que Deus e o homem desfrutavam de comunhão, desfrutavam de amizade, desfrutavam de relacionamento sem impedimento. O homem não tinha pecado, não havia nada que dificultasse aquela relação. Só que no dia que o homem pecou, Deus os baniu daquele lugar. O homem morreu espiritualmente. O homem passou a ser afastado de Deus. E esse é uma síndrome, é um problema que entrou no DNA da humanidade, e mesmo um bebê mais lindo como os nossos que a gente tem aqui, o bebê já recebe a herança do pecado dos pais. O apóstolo Paulo disse, todos pecaram, né? Estão afastados, carecem da glória de Deus. Nós temos, eu sei que você se acha bonito e bonita, né? Mas nós temos um defeito de nascença chamado pecado. Esse pecado nos faz ser errado.
Esse pecado é que nem uma lei da gravidade. Eu acho que já falei isso aqui, né? A lei da gravidade, o que ela faz? Ela nos puxa para a terra. O Paulo diz que nós temos no nosso corpo a lei do pecado, e essa lei nos puxa para fazer o que Deus não quer que a gente faça. Essa lei nos puxa para falar o que Deus não quer que a gente fale, e assim por diante. Você concorda comigo, ou será que sou eu o pecador aqui nessa? Essa é a realidade. E é engraçado que a pessoa que não tem a menor sensibilidade de Deus, ela fica contente com o pecado. Ela fica satisfeita quando ela peca, né? Eu vou contar uma coisa engraçadinha, eu não sei se eu já contei aqui. Tinha um rapaz, quando era adolescente, fui numa igreja, esse menino aceitou Jesus. E ele tinha um costume, não sei se eu já falei, ele ia para a quitanda e o quitandeiro dava o troco errado para ele. Já contei essa história aqui? Ele ia e ele chegava em casa e dizia, pai, olha, o cara da vendinha me deu troco a mais. Ele dizia, beleza, meu filho, me dá aqui e tal, uma família que não era cristã. E sempre acontecendo isso. Ele aceitou Jesus e mudou. Aí ele foi lá na quitanda, num belo dia, e o camarada deu para ele o troco a mais. O que ele fez? Já estava acostumado, né? Pegou o troco e foi contar. Quando ele ia no caminho, ele disse, ei, mas agora eu aceitei Jesus. Agora eu tenho que ter uma vida justa, uma vida conforme Deus quer. Roubar esse cara vai ser pecado. Aí ele voltou lá, olha, senhor, o senhor me deu um troco a mais, devolveu. Aí o senhor disse, muito obrigado. Ele disse, eu vou contar para o meu pai. E o pai dele não era cristão, não queria saber de nada disso, né? Quando ele chegou, ele disse, pai, olha, o cara me deu o troco errado. Ah, que bom, meu filho, me dá aqui. Ele disse, não, mas eu devolvi para ele porque isso não é certo. Ele disse, você é doido. Ele disse, eu sou doido, mas eu sou um doido crente. Então, por quê? Porque algo tinha acontecido, uma mudança nele, que começava a ver que ele não tinha mais satisfação nessa vida do pecado. E é interessante que Jesus veio ao mundo justamente para resolver esse problema dessa distância de Deus. Tem um momento que Jesus diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, vai entrar, vai sair, vai encontrar pastagem. E vai encontrar alimento espiritual. Existe uma porta de entrada no céu, e essa porta é o Senhor Jesus. Quando ele morreu ali na cruz do Calvário, o pecado meu e teu foi jogado sobre ele, aquilo morreu com Jesus. E quando ele ressuscitou, era uma prova para dizer, olha, todos os que querem em mim vão ser justos pela fé no sacrifício que eu fiz. E no momento que ele morria, o véu que havia dentro do templo, que era uma cortina grossa, que impedia os homens normais de contemplarem o lugar onde estava a presença de Deus, aquele véu foi rasgado pelo próprio Deus. Significa que a barreira, o bloqueio que havia entre o homem e a humanidade foi rasgado, e hoje nós temos acesso a Deus. O Espírito Santo pode vir morar dentro de você, Deus contigo, todo o tempo. O acesso ao céu está liberado através da porta chamada Jesus, caminho, verdade e vida. A Ele seja honra e glória. Ele se interessa por nós, mas Ele é a porta que vai para o céu. E quando João decide acessar essa porta, ele vê algumas coisas. Primeiro, que Deus está num trono de glória. Se você vê no capítulo 4, diz assim, verso 2, imediatamente eu fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém estava sentado no trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a uma esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos. Assentados sobre os 24 tronos, haviam 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E aí você vai vendo uma descrição tremenda do ambiente do céu. Primeira coisa que a gente vê é que Deus está no trono do céu. Deus está sentado, Deus Pai está ali, numa posição de glória. João tem dificuldade de descrever o que ele está vendo, que é um tipo de uma visão única, uma visão da eternidade, uma visão do céu, do local onde Deus está. Ele começa a usar, a referência que ele tinha era de pedras preciosas. Eu imagino que tinha brilho, coisas acontecendo ali. Mas é interessante que logo em seguida, depois de descrever que Deus está sobre o trono, ele começa a apontar para essa segunda verdade que está listada aí. O céu é um lugar de adoração. Porque próximo desse trono que estava Deus, haviam 24 tronos, com 24 anciãos, ou seja, pessoas, né, que aparentavam ali, né, um ambiente de experiência, uma aparência de experiência, e eles tinham coroas de ouro.
Existem os estudiosos da Bíblia que trazem várias interpretações a respeito do que poderia ser. Alguns simbolizam que esses anciãos, parte deles seriam representantes das 12 tribos, né? Seria uma metáfora, uma maneira de falar, como se fossem das 12 tribos dos patriarcas, e mais 12 dos 12 apóstolos de Jesus. Então, tem várias interpretações. Outros acreditam realmente que são seres celestiais que fazem parte da estrutura de governo de Deus. Seres que estão ali para servir a Deus, seres que eventualmente exercem comando sobre a terra, e, enfim, dentro da estrutura do exército celeste. Independente do que for, o que está nos mostrando aí, que esses 24 seres que contemplam a Deus, que estão diante de Deus, tem uma coisa que eles fazem lá no céu, que é justamente adorar a Deus. É interessante, no verso, diz assim... Vamos lá, no verso 9 diz, quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, os 24 anciãos, verso 10 diz, prostravam-se diante do que está sentado no trono, o adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas elas foram criadas. Esses seres que enxergam a Deus, que convivem próximo de Deus, esses seres espirituais, eles têm uma reação quando eles veem Deus, quando eles estão diante de Deus. Eles têm coroas de ouro, e coroa significa, coroa é um objeto que pertence a um rei, ou seja, alguém que tem uma autoridade. Mas aquilo que eles possuem, que poderia ser uma autoridade delas, poderia ser a capacidade delas, aquilo que simboliza esse tipo de coisa, eles chegam a Deus... Eles se prostram, são anciãos, né? Gente, eu às vezes já estou com a minha lombar ruim, para me prostrar já é ruim, né? Mas esses anciãos ali não têm problema com isso. Eles usam o corpo deles, se prostram, tiram a coroa, ou seja, pegam aquilo que poderia significar autoridade, poder, virtude na vida deles, e o que eles fazem? Eles apresentam diante de Deus. Eles dizem, tu és digno, tu és digno. Antes disso, um pouquinho, se você vai ver, existem outros seres celestiais que estão ali, que João chama de animais, seres viventes. E ele fala sobre esses 4 tipos de seres viventes. São, na Bíblia, considerados como serafins. E no verso 9, no verso 8, no meio, diante diz assim, eles não descansam de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. 4 seres ali, com aquelas asas, proclamando diante de Deus, santo, santo, santo. Nós tivemos anteontem, uma etapa mais dos workshops de louvor que a gente está tendo com um grupo aqui. E numa dessas etapas a gente tratou especificamente sobre alguns conceitos bíblicos. E um dos conceitos bíblicos é o conceito de adoração, que às vezes, no nosso costume da igreja, a gente adora, mas quando você vê na Bíblia, eu vou fazer um resumo muito rápido, a adoração é a resposta de alguém que experimenta o que Deus é, que experimenta a presença de Deus, que experimenta o caráter de Deus, os atributos de Deus. Quando você vê lá em Êxodo, quando Moisés diz assim, me mostra a tua glória, e Deus disse, olha, eu vou te colocar numa fenda ali da montanha, eu vou passar, e o resultado, Deus passa ali naquele local, Moisés fica encoberto, a Bíblia diz que Moisés vê a Deus pelas costas, né? Mas só que foi a glória de Deus que passou. E o resultado, quando Deus acaba de passar, ou seja, no momento em que Moisés está tendo aquela experiência com Deus, a reação está lá escrita. Ele se prostrou e adorou. Gente, alguém que experimenta Deus na sua vida vai se prostrar, vai adorar. Eu sei que você já teve essa experiência. E é uma experiência que tem que ser cultivada cada vez mais. Sabe por quê? Porque essa revelação que a gente está tendo aqui é que o céu é um lugar de adoração. Deixa eu te dizer, se nós não conseguimos ter prazer na comunhão e na adoração com Deus aqui na terra, eu sei que durante a semana às vezes é difícil, né? Trabalho, tanta coisa, mas a gente chega aqui, tem uns 40 minutos que está a Marta, está o Josiane, todo mundo aqui cantando. Se a gente não consegue se engajar com prazer nesse momento que é voltado, tipo assim, está liberado para a gente adorar a Deus, eu fico pensando como vai ser no céu. Há estranhamento, né? Você já entrou numa festa que você não conhece ninguém? Você fica meio deslocado? Então, deixa eu assim desafiar um pouco. Como é que vai ser no céu se aqui numa terra que a gente já está treinando, você se sente deslocado? Eita.
É ou não é verdade, gente? O que acontece no céu? Os seres celestiais estão adorando a Deus. E se você ler o restante do Apocalipse, vai ver que toda vez que tem gente do time de Deus aparecendo, vão dar glória a Deus. Vão adorar a Deus. Vão reverenciar a Deus. Por quê, gente? Quem tem Deus na sua vida vai querer agradecer. Quem tem Deus na sua vida vai querer expressar alguma coisa. É o mínimo da gratidão que a gente pode fazer. E Jesus deu a vida dele lá na cruz. Ele morreu para abrir essa porta no céu para a gente poder, como diz a palavra de Deus, com ousadia entrar no Santo dos Santos, diante de Deus. Não existe impedimento. Nós somos livres pela obra de Jesus na cruz. Não somente para ser salvos e irmos para o céu no futuro, mas para, desde já, aproveitar que existe uma porta aberta no céu. Eu tenho uns pastores amigos meus que quando eles falam uma frase dessa, eles dizem assim, você perdeu uma ótima chance de dar glória a Deus. Mas você está entendendo? O céu é um lugar de adoração. Ih, voltou. Não fui eu. Depois, Jesus é a porta que dá acesso à salvação e ao céu. Isso a gente já falou ainda agora. Então, essa é a realidade do céu. Isso nos leva a entender, então, a terceira revelação, a gente vai tentar correr um pouquinho mais agora, é que existe uma porta no céu que nos permite estar diante de Deus em adoração. Não somente no futuro, gente, mas já agora. Devemos viver vidas em adoração. E Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele fala com aquela mulher, e no verso 23 e 24 ele diz, olha, chegou a hora já, que os adoradores de Deus vão adorar Ele em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai procura. E aí eu costumo brincar quando eu ministro nisso, né? Você procura uma coisa que é fácil? Se eu dissesse assim, procure um pastor de nome César que está pregando agora. Fácil de achar, né? Mas se eu dissesse, procura uma moeda de 25 centavos de real. Ia ter que procurar. É ou não é verdade? Ia ter que procurar. E é interessante essa frase. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Talvez tenha adoradores que adoram de alguma outra maneira. Talvez uns adoram só em espírito, talvez outros só em verdade. Mas Deus está procurando os que adoram os dois. E a nossa oração é que quando Ele olhar no domingo à tarde para cá para a Píbula, né, Ele encontre com abundância. Você está disposto a pensar nisso? Não responda para mim, não. Pensa no teu coração. Toda vez que você vier para o culto, domingo de manhã já fica na expectativa. Eu vou juntar com os meus irmãos. Vamos começar a cantar, eu vou cantar com toda a minha força. Eu vou usar o meu corpo todo para Deus. Na hora que o pastor estiver pregando, eu vou prestar atenção, eu vou me alimentar da palavra de Deus. Eu vou estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Tudo que eu sou, eu vou canalizar para Deus, porque Ele é merecedor de tudo que é de melhor que eu posso entregar para Ele. Eu não vou entregar para Ele um sacrifício de um cordeirinho manco, uma coisa que não serve nem para mim, como diz a palavra de Deus, que o povo de Israel fazia, e isso irava a Deus. Eu vou entregar o meu melhor para Deus. Eu vou entregar tudo que eu tenho para culto e para adoração a Deus, porque eu tenho essa chance. Existe uma porta no céu, que é o Senhor Jesus, e Ele me dá acesso para eu viver nessa vida em adoração dEle. Dá para dar amém aí? Vamos seguir então, vamos um pouquinho adiante. O que vem depois disso, irmãos, é uma série de coisas que aí sim, começa a mexer com a imaginação de muita gente, a preocupar muita gente. No capítulo 6 você vê que fala de selos. Né? No capítulo 7 fala no capítulo 8 fala de incensário de ouro. No capítulo 9 fala das trombetas. E uma série de coisas que você vai ver no 11º tem a 7ª trombeta. Depois fala das bestas, do anticristo, um bando de coisa, né? Selos, trombetas, taças da ira, juízos, revelações, uma série de coisas. Eu vejo da seguinte maneira. Quando João tem a visão no capítulo 5 de Jesus, que dizem, João começava a chorar, porque havia um livro que ninguém podia abrir. Um livro que estava com selos, era assim como os livros da antiguidade, né? Enrolados, e ali você botava um selo, creio de cerâmica, alguns deles, né? Justamente para impedir a abertura desse selo, que só pudesse ler realmente quem interessasse. E diz que havia aquele livro, né? Com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e João chorava, porque ele dizia, não tem ninguém digno de receber esse livro e de abrir os selos. E eu entendo da seguinte maneira, que esse processo é para que diz assim, não temas, Jesus foi morto, e Ele pode abrir. Jesus não é a porta, né? Não foi através da morte dele que o céu se abriu para a gente. Eu vejo, irmãos, aquilo ali como naquele livro estava o meu nome, o teu nome, o livro da vida do Cordeiro. Só que acontece o seguinte, para a nossa salvação,
plena poder se manifestar, uma série de coisas precisam acontecer. Em outras palavras, para Jesus, a segunda vinda de Cristo, o final da existência como nós conhecemos, precisa chegar para a gente ir ao céu. Porque a gente pergunta teoricamente, quantos querem ir para o céu aqui? Né? Todo mundo levanta a mão. Quantos querem já morrer hoje para ir para o céu? Vamos organizar fila por ali, tá bom? Você que está com interesse, a gente faz um... Às vezes, quantos querem ir para o céu? Todo mundo. Quantos querem ver os sinais se cumprindo? A gente já começa, poxa, mas o sinal é terremoto, é guerra. Você concorda comigo que é desagradável, né? Esses sinais são... Mas, irmãos, são juízos que estão profetizados. Jesus teve o trabalho de ir para a ilha de Fátimos encontrar com João para dizer, olha, isso vai acontecer. Não somente lá, depois nós vamos ver uns outros textos que Jesus falou diretamente. Eu não sei, você que é mãe aqui, eu imagino deve ser a coisa mais impressionante você ter o seu filho desenvolvendo a sua barriga, né? Chega a me dar arrepio só de imaginar. Né? Parabéns para vocês. E eu acredito que quando chega a hora do parto, gente, deve bater um desespero, né? Meu Deus, eu vou passar por isso. E é engraçado que a própria palavra de Deus diz isso. Jesus falou, olha, a mulher quando está para dar luz, ela fica triste, porque sabe que vai ter um momento de dor, de angústia, de luta ali. Mas depois que passa aquele momento, é só alegria, porque uma vida nova está na terra. Irmãos, a nossa salvação, a vinda do Senhor Jesus vai ser que nem um parto. O momento das dores vão vir. As dores virão. E o que a gente já está começando a experimentar são dores. Você está entendendo? Lembra que Jesus falou princípio de dores, coisas que vão doer. Mas entenda bem, assim como a mulher só pode ser mãe ao passar pelo ato do parto, que é um momento de tensão, de dor, de desafio, assim também o reino de Deus só vai vir plenamente quando se cumprirem esses sinais. Você está entendendo? Então nós temos que entender que Jesus, olha lá, ele pegou o livro e começou a quebrar os selos. E cada vez que ele quebrava o selo, uma coisa acontecia na terra. Se você for ler o Apocalipse, quebrou o primeiro selo, houve isso, cavaleiros e tal. Quebrou o segundo selo, e ele foi nesse processo. Cada ação de Jesus no céu desencadeia uma situação aqui na terra. Algumas eram econômicas, outras na área ambiental e assim por diante. O que eu quero te dizer é que, quando Jesus começou, depois que ele nos salvou, começou uma contagem regressiva para a eternidade. Nós estamos no countdown divino. Eu acho que ele já contou muitos números. Nós estamos perto de festejar. Você está entendendo o que eu estou falando? E a gente não tem como impedir que esses sinais se cumpram. É lógico que a gente não fica alegre de ver as desgraças acontecendo. Mas uma coisa nós temos que saber. Tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Está no controle do Deus que você serve. Eu sei que às vezes a gente se angustia, mas a gente tem que dizer, não, meu Pai está no controle dessa situação. Ele sabe como conduzir as coisas. Eu tenho que fazer a minha parte nisso aí. Nós temos que estar prontos para viver de acordo com a vontade de Deus no meio de uma geração que é perversa. Então, a quarta revelação que eu quero que você guarde é: a história da humanidade está debaixo do controle de Deus. Nada foge do plano de Deus. Tudo que está colocado aí, ai meu Deus, está tendo terremoto. Neguinho, vai ter. Está tendo guerra? Vai ter. Está tendo fome? Vai ter. Você está entendendo? Eu não sou juiz como Deus é. Ele sabe quais são os juízos que precisam vir. Mas nós, como igreja, a gente precisa estar preparado. Então, quando essas coisas acontecendo, fique atento. Jesus já falou sobre isso. A Bíblia nos fala sobre isso, mas está no controle de Deus. Eu tenho que estar atento para entender qual é a minha parte nisso aí. Eu vou só conversar um negócio, teve um problema no slide da próxima coisa que eu vou falar, então não vai ser projetado aí, mas se você estiver anotando, eu vou te falar a questão seguinte. Está justamente no capítulo 21 de Apocalipse, se você quiser ir para lá, nos diz, eu vou ler aqui os textos, porque a partir desse momento que a gente leu lá, começa uma série de juízos, né, que a gente falou, de trombetas, de uma série de coisas, fatos que causam impacto na terra, situações celestiais que causam impactos na terra. Mas quando você vê aí, por exemplo, a partir do capítulo 21, olha o que diz aqui João. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo.
E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o 4. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas passaram. Aqui está ok. Você está vendo o que está colocado aí? Depois dessa série de coisas que vai acontecer, que Deus vai manifestar dos céus na terra, juízos, tantas coisas duras, vai chegar um momento, gente, em que o tempo, como a gente está acostumado a contar, ele vai findar. O momento em que o mundo, como a gente conhece, ele vai acabar. E esse momento aqui, ele está falando, olha, existe um momento que vai acontecer na história, no futuro, em que Deus vai estar junto com o seu povo. Vão estar no mesmo espaço. Aqui está sendo colocado o tabernáculo de Deus com os homens. Ele diz o seguinte: Deus vai habitar com eles, e eles vão habitar com Deus. É o que nós chamamos aqui na nossa linguagem, né? É o céu. Vai chegar o momento, né? Heaven. Nós vamos estar com Deus pelos séculos dos séculos. E olha que interessante o que ele diz aqui. O primeiro céu e a primeira terra, que é esse céu que a gente está e essa terra que a gente vive, eles vão passar. A palavra de Deus é clara, Pedro fala disso, essa terra vai ser destruída, essa terra vai ser consumida por fogo e tudo mais, são coisas bíblicas. Existem coisas que vão acontecer porque estão profetizadas. Se você é crente, você crê na Bíblia, você tem que entender que isso vai acontecer. Mas olha que bonito e que esperança nós temos. João já viu, porque era uma revelação do futuro, ele já viu um novo céu e uma nova terra. Existe um lugar preparado para a gente, para quem é noiva do Cordeiro. Jesus falou, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar, para que depois nós estejamos juntos. Que privilégio, o noivo está preparando, dentro do costume judaico, né? Está preparando todas as coisas para ele vir buscar a noiva, e a noiva é a igreja, as pessoas que são salvas, que abriram o seu coração para a mensagem de Cristo, e hoje seguem ao Senhor aqui na terra para a glória do nome dEle. Então, nós já vimos que a história está sob o controle de Deus. E agora, essa revelação seguinte, que é a penúltima, é que o nosso destino, gente, é comunhão eterna com Deus no céu. O destino de quem é de Deus, de quem entregou a sua vida a Deus, que seguiu a vontade de Deus, o nosso destino é de comunhão eterna com Deus. Porque vai chegar esse momento em que o tempo vai parar, o mundo como a gente conhece vai acabar, e vai começar a eternidade futura. Nós não vamos estar mais presos. A Bíblia diz que nós vamos ter corpos glorificados, nós mesmos. É uma realidade diferente. Jesus vai voltar para estabelecer esse novo momento. Ele prometeu isso. E é interessante, aí eu queria que você refletisse comigo uma coisinha. Jesus mesmo, se você puder ir para o capítulo 24 de Mateus, por exemplo, é um capítulo onde é tipo um apocalipse, né? um apocalipsezinho. Jesus está respondendo perguntas dos discípulos. Se você vê no capítulo 3, os discípulos perguntam assim, nos dizem quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos sabiam que Jesus ia voltar e que a volta de Jesus ia terminar os tempos, ia ser o fim dos tempos, Mateus capítulo 24. E Jesus começa a descrever várias coisas. Ele diz no verso 4, cuidado, ninguém vos engane. 5, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Verso 6, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Verso 7, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. E vai embora falando uma série de coisas. Ele vai descrever muito. Verso 11, surgirão falsos profetas, porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor de quase todos se esfriará. Né? E uma série de coisas ele vai dizendo. Agora eu quero chamar a tua atenção para o verso 36 e para o verso em diante, diz assim, mas a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas somente o Pai. Jesus está dizendo que não tem já, ninguém sabe do dia que ele vai voltar. Então a primeira coisa que eu quero dizer, né, no dia que alguém chegar para você e dizer assim, você está sabendo que o mundo vai acabar tal dia? Pode ter certeza que não vai acabar nesse dia. Porque o dia, né, só o Pai sabe. Então, parece que foi adiado o final do mundo, né?
Vocês ouviram, né? Parece que foi adiado, né? Aquele que estava marcado por mais semanas atrás. Ainda bem que não acabou o mundo, que eu não tinha uma roupa apropriada para usar na ocasião, né? Vamos ver se... Mas, quando disserem uma coisa dessa, não se preocupe, porque Jesus está dizendo que não é por aí, não vai ser. Agora, ele dá uma dica interessante, no verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E para completar esse raciocínio, em Lucas, no capítulo 17, Jesus também está falando as mesmas coisas, e no verso 28 e 29 ele faz um paralelo. Ele diz assim, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló, assim também será nos dias do Filho do Homem, da volta de Jesus. Verso 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até... Desculpa, aqui é o verso de Noé, de novo, entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. No verso 28, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumiu a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Deu para entender? Deixa eu te falar, Jesus usa dois momentos da história para fazer um paralelo com como vai ser a sociedade na época que Jesus voltar. Ele fala primeiro dos dias do dilúvio, nos dias de Noé. Como era a sociedade da época de Noé? Hã? Pode falar. Hã? Corrompida, né? A sociedade era tão corrompida que Deus disse, eu vou mandar um dilúvio. Eu vou ter que começar tudo de novo. A Bíblia usa até uma figura, né, de linguagem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Você já pensou o que é isso? Já pensou você que é um pai, diz assim, eu me arrependo de ter tido esse filho. Era uma sociedade que cheirava mal diante de Deus. E ele tomou essa atitude extrema. Mas ele chamou um homem e ele deu uma mensagem, tu vais construir uma arca. Essa arca vai ser o canal de salvação para que tu não pereças. E Jesus diz assim, no dia que eu voltar, no período que eu voltar na terra, a terra vai viver uma realidade semelhante ao dia de Noé, porque as pessoas, a sociedade vai ser tão podre espiritualmente aos olhos de Deus, que vai permitir a manifestação do juízo dele. Você está entendendo? Uma sociedade corrompida, que não queria saber de Deus. E Jesus estende essa comparação para os tempos de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Onde morava Ló? Sodoma. Gente, falar em Sodoma e Gomorra já dá um estalo no nosso ouvido. O que era Sodoma e Gomorra? Eram as cidades que são referências de pecado, particularmente na área sexual. A Bíblia é muito clara a respeito das práticas homossexuais dos homens daquela cidade, né? Eles tinham uma mentalidade totalmente corrompida, ao ponto que quiseram ter relações com os anjos que estavam visitando aquela cidade para sondar o ambiente antes do juízo de Deus. E aí, quem acompanha a rede social, né, no Brasil, não sei se você está vendo de 3 semanas para cá, a movimentação toda que está tendo, que envolve a história da pedofilia, que envolve, né, já existe uma questão muito grande, né, muita briga por direitos e assim por diante. Eu não vou entrar aqui no mérito de Facebook, de discussão daquilo, da exposição A, B ou C. Eu só quero dizer o seguinte, que a sociedade, na época que Jesus se manifestar, vai ser uma sociedade parecida com a sociedade da época de Ló. Vai ser uma humanidade parecida com Sodoma e com Gomorra, em que aprova todo tipo de atitude sexual que é contrário à palavra de Deus. Eu não estou aqui para acusar A, B ou C, porque a Bíblia coloca os pecados todos no mesmo nível, não é verdade? Lá em Apocalipse você vai ver, vai ficar de fora, diz claramente, vai ficar de fora o efeminado, mas vai ficar também o idólatra, o feiticeiro. Então, nós que temos que cuidar da nossa vida, no meio de uma geração que a Bíblia está nos dizendo que vai ser ruim, vai ser pecadora. Eu não gostaria de morar em Sodoma. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar num período em que a sociedade vai ser como Sodoma. Vai ser como a sociedade dos tempos de Noé. Está dando para entender, irmãos? Está claro o meu português? Essa é uma realidade. Mas, sabe, independente do que estiver acontecendo lá, nós temos que ter a nossa posição diante de Deus, buscar realmente viver a vida, a Bíblia,
caminhar nesse sentido e entender que vale a pena a gente buscar fugir dessa corrupção. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que dizer, Jesus está voltando. Eu estou na arca. A arca do nosso tempo não é mais uma arca de madeira onde a gente bota animal. É uma arca, né, que é a igreja onde a gente bota outro tipo de animal. Não, estou brincando. A arca dos nossos tempos é a igreja, o local onde vai ser a salvação. Então, se agarre nessa arca, esteja dentro dessa arca. E mais, convide mais gente. Não importa qual é a situação da pessoa, convide, diga, olha, não importa qual é a tua realidade, talvez você seja cidadão de Sodoma, mas Deus tem um plano de amor para ti. Deus tem um plano de transformação. Vale a pena estar com Jesus. Por quê? Porque a quinta revelação é justamente que nosso destino é a comunhão eterna com Deus, na Nova Jerusalém, onde vai ser novo céu e nova terra. E nós vamos concluir, então, só para terminar, com a última, né? Jesus, lá no último capítulo de Apocalipse, ele fala algumas mensagens finais ali. E ele diz, no capítulo 22, o verso 12 e verso 13, Jesus diz assim para João, isso ele falou há 2000 anos atrás, ele diz, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E é interessante que o verso 17 diz assim, o Espírito de Deus e a noiva do Cordeiro dizem, então vem Jesus, vem. E mais, quem ouve isso, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Significa que Jesus, primeiro, ele está voltando. Jesus está voltando. Muito mais perto do que 2000 anos atrás. Nós estamos vendo sinais se cumprindo, é inegável isso. Jesus está voltando. Mas enquanto ele não vem, existe um convite, dizendo, olha, vem beber da água da vida. Vem, entra na arca da salvação. Se você tem sede das coisas de Deus, é o tempo de beber, é o tempo de se aproximar de Deus. Tiago diz, né, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Convertei-vos, né? Buscai a Deus. E, gente, essa última revelação, sim, ele também vai recompensar os homens. Ele diz, eu vou recompensar cada um segundo as suas obras. Logo, nós temos que viver uma vida que agrade a Deus, que pratique, né, praticando a justiça. É um desafio para todos nós. É fácil? Não é, mas nós temos que dizer, Deus, me ajuda. Deus, me conduz. É nesse rumo que eu quero. E a gente tem que se juntar ao Espírito Santo e dizer, vem. Vem. Temos que proclamar para quem, olha, quem tem sede, vem beber dessa água, da água espiritual que vai te dar a vida eterna, porque essa última revelação é que Jesus está voltando em breve. Aproveite enquanto há esperança. A Bíblia diz que quando Noé, né, quando a porta da arca foi fechada, não houve mais chance, houve desespero. Que maravilha que nós estamos com a porta da arca, a porta da igreja aberta. O Espírito Santo ainda falando, nos convencendo, trabalhando conosco, querendo nos conduzir para perto de Deus. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. E Jesus vai voltar. E a gente precisa estar pronto para isso, né? Não ser pego de surpresa. E eu creio que essas são coisas que a gente precisa estar guardando nos nossos dias. As coisas vão ser cada vez mais difíceis. Eu não entrei em todos os detalhes de sinais. Fala de apostasia, que é pessoas justamente que eram cristãs, abandonar o que a Bíblia diz. Relativizar as coisas. Eu acho que não é bem assim. E hoje em dia a gente vive muito isso. Particularmente no Brasil, quem molda o pensamento são as novelas, né? Eu brinco, digo que as novelas são o canal de discipulado satânico do Brasil. Porque aquilo te apresenta de maneira as coisas e sabe que tem razão. E, de repente, nós estamos desprezando os ensinos bíblicos milenares para a gente relativizar as coisas. Isso é tudo uma questão espiritual. Mas a Bíblia, né, ela é luz, e vem jogar luz para a gente estar entendendo qual é o caminho que nós temos que seguir. 6 revelações, né? Não sei se a gente se lembra de todas, né? Primeiro, Jesus está vivo e exaltado, né? Depois, Jesus se preocupa com a sua igreja, fala conosco. Depois, a gente viu que tem uma porta no céu e que nos permite viver uma vida de adoração a Deus. Depois, nós vimos que Deus, o futuro da humanidade está na mão de Deus, está tudo de acordo, conforme o seu plano. Depois, a quinta foi justamente que o nosso destino é o céu eterno, uma vida de comunhão eterna com Deus. E, por último, nós estamos vendo que Jesus vai voltar em breve. Sinais estão acontecendo e a gente deve fazer o que precisa ser feito.
cuidar da gente e também buscar mais pessoas para estar conosco. Domingo que vem eu quero te dar uma notícia. Vai ter culto aqui na Bíblia, né, pastor? Se Jesus não vier, bem lembrado. Isso significa que você pode chegar no teu amigo, naquela pessoa que você considera, naquele teu parente, pode ser até gringo, não tem problema que tem tradução, mas você vai fazer um esforço para trazer essa pessoa. Sabe por quê? Porque você quer que essa pessoa esteja na arca também para a salvação. Ore por ela, haja por ela, e nós vamos juntos estar dizendo, Senhor, me ajuda, eu tenho fraqueza, eu falo coisa que não devo, eu penso coisa que não devo, eu faço coisa que não devo, mas me ajuda, eu quero estar na tua arca, eu quero estar sendo salvo porque o Senhor vai voltar em breve. Quem tem esperança em Jesus aí, oh glória. Fecha teus olhos, nós vamos orar nesse instante. Eu creio que nós vamos ter um misto de orações aqui. Alguns talvez vão orar já com uma alegria, dizendo, já sentindo o cheiro do noivo. Que coisa maravilhosa, né? Você sentir o cheiro do noivo e dizer, Jesus está vindo, eu vou encontrar com Ele. Comece realmente, fecha os teus olhos, comece a voltar teu pensamento, a tua mente a Deus. Quero te dar parabéns se você já está nesse desejo, né, do cheiro do noivo. Às vezes a gente está tão ocupado com os nossos projetos aqui da terra, né, com os nossos planos, que a gente não se esquece a gente acaba se esquecendo da promessa de Jesus. Eu breve venho, mas hoje Deus está te lembrando, está dizendo, olha para o céu, foca lá. Então, isso é uma das coisas. Talvez alguém esteja pensando, que loucura, é a primeira vez que eu estou vindo numa igreja, e eu já estou ouvindo falar de fim do mundo se acabar. Mas o mais importante é que você está ouvindo hoje Deus te dizer que Ele te ama, que Jesus morreu na cruz por tua causa, por você. Eu não conheço o teu nome, mas Jesus conhece o teu nome, conhece a tua história, conhece o que você pensa, o que você já fez, o que te angustia, e Ele continua te amando mesmo assim, e Ele tem uma palavra de mudança. Agora Ele diz, vinde, né? Como fala na Bíblia, Ele bate na porta. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai trazer essa transformação. Se você abrir a porta do coração, Ele entra no teu coração e muda as coisas. Mas Ele bate na porta. Você que tem a decisão de abrir e dizer, eu quero Jesus, essas coisas que foram faladas hoje. Eu quero também estar na arca da salvação. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que tem coisas que eu faço que eu não devia fazer, mas eu quero isso. Não venha pensando no que você faz de errado. Venha pensando simplesmente que Deus te ama já assim e que Ele está disposto a mudar a tua vida. E também eu creio que muitos de nós estamos orando, Senhor, me ajuda. Me ajuda a estar nessa jornada. Me ajuda a ter confiança. Aumenta a minha fé. Me purifica. Eu quero realmente dizer, vem Jesus. Eu quero estar nessa ligação, nesse propósito contigo. Vamos orar nesse instante. Enquanto você está falando com Deus, eu queria fazer um convite inicial. É que talvez se você se identificou com esse grupo de pessoas que não está certo se está salvo. Se você nunca entregou a tua vida para Deus e não vive uma vida dizendo assim, eu quero que Jesus seja o meu Senhor, é porque você ainda não passou por esse nascimento, novo nascimento. Você não passou pelo processo da salvação. Se esse é o teu caso, hoje essa mudança pode acontecer. A Bíblia diz que se você crê no teu coração e se você confessa com a tua boca diante dos homens, Jesus vai responder isso e você vai ser salvo. Isso determina o teu destino eterno. Se você nunca fez isso, hoje é uma chance. Eu quero te convidar para você, levantar a mão como um sinal, dizendo, eu quero isso. Eu quero ter essa experiência. Eu quero saber que eu tenho um pacto com Deus, um compromisso no qual eu vivo para Ele e no momento que Ele vier para essa terra, eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Se existe alguém nesse momento aqui entre nós que deseja fazer isso, eu quero te dar um abraço aqui com muita alegria, porque a melhor coisa que você pode fazer na tua vida é garantir, entre aspas, a tua aposentadoria para a eternidade. Talvez você esteja preocupado com a tua aposentadoria daqui da terra. Eu quero dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas hoje existe alguém aqui que é o Espírito Santo, que é capaz de te apresentar a mensagem de Cristo, que pode salvar a tua alma. Se existe alguém, venha rapidamente, sinalize, senão a gente vai terminar esse momento de pregação, com oração. Vamos falar com Deus, vamos nos colocar diante de Deus e pedir, Senhor, me ajuda. Senhor, aumenta a minha alegria, a minha fé, a minha expectativa no que o Senhor tem preparado para mim. Que eu possa cantar, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pelas revelações da Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos ensina. Obrigado porque Tu nos exorta. Obrigado porque Tu nos informa das coisas. Eu quero te pedir, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar a vivermos uma vida aqui que realmente Te agrada.
Nós estamos vendo os sinais acontecendo, Senhor. Nós estamos vendo coisas acontecendo toda vez que nós ligamos a televisão. Nós estamos vendo aquelas profecias antigas se tornando realidade na nossa cara, Senhor. Nós queremos te pedir, nos ajuda, nos faz estar vigilantes, em sintonia contigo. Senhor, eu te peço também, nos faz aproveitar os privilégios que nós temos em ti, essa porta para o céu. Senhor, levanta cada vez mais a cada um de nós aqui que congregamos nessa igreja, um coração de adoração, de desejo, de entrega. Senhor, porque se não existe esse coração, não existe esse desejo, tem algo errado, algo que precisa mudar. E tu és o Jesus que está à porta e bate, para nos transformar, para nos mudar, para nos ensinar nos teus caminhos, Senhor. Vem, Senhor, tocar-nos, vem nos convencer a tal maneira que a gente possa dizer, Senhor, eu abro mão da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar, e eu digo sim para a tua palavra, sim para a tua orientação, sim para aquilo que tu tens estabelecido para eu viver. Nós queremos te dar a graça, Senhor, pela tua morte na cruz por nós. Obrigado porque nós somos salvos pela fé na obra que o Senhor fez ali no Calvário, e o céu está sendo preparado para a gente. A nova Jerusalém vai descer. O Senhor virá e nós vamos ser transformados, nós vamos encontrar contigo, Deus. Nós vamos experimentar um tipo de vida que a gente não consegue nem entender, Deus. Mas nós já nos alegramos nessa esperança. Nos alegramos porque o Senhor abriu essas portas, Senhor. Espírito Santo vem, nos toma pela mão, nos conduz no caminho do céu. Coloca dentro de nós esse cântico de desejo por Ti, aqui na terra e na eternidade, que nós possamos dizer, vem Jesus, vem na minha vida, vem nessa igreja, vem na minha família, vem nessa cidade, e ultimamente, vem, Senhor, definitivamente vem para nos levar a uma vida eterna contigo. É nossa oração, pedimos isso a Ti, glorifica o Teu nome, Jesus, na vida de cada pessoa que está aqui, é nossa oração em nome de Jesus. Amém.